Quem vai tirar essas pessoas da cadeia? A gente vê os deputados, senadores de direita, influenciadores, não que vamos conseguir, que agora a manifestação do dia 16 de março pela anistia. Eu pergunto, De como? Deus. STF condena mais 63 réus por atos do 8 de janeiro. O STF condenou nesta segunda mais 63 réus pelos ataques à Praça dos Três Poderes no dia 8. Ao todo, já são 480 sentenciados pelos episódios em Brasília. As penas variam de 1 ano a detenção, de 1 ano de detenção a 17 de prisão. Tá aí, mais uma... É triste, lamentável. E eu pergunto, Vanessa Moreira, aliás, eu afirmo aqui, Vanessa, corta aqui pra mim, ela estava certa mais uma vez. Estava certa, infelizmente. Quantos dias se passaram? Essa celeuma toda começou antes do Carnaval do Moraes, Estados Unidos, não foi? Foi. Teve algum recuo do Moraes? E não vai ter, evidente que não vai ter, Vanessa. Pois é, Timóteo, eu até fiz uma publicação no meu ex que eu estava aceitando aí os pedidos de desculpa, porque todo mundo começa a me acusar agora não só de ser esquerdista, mas também de ser uma pessoa que gosta do Moraes, que é pró-ditadura, é realmente lamentável. Até o Alan dos Santos chegou a fazer ataques relacionados a isso, a minha pessoa. Me lamento muito, porque sou uma pessoa que sempre fui entusiasta dele. É triste vê-lo nessa situação deplorável, só falando pornografia, já me disseram até que envolvido com álcool. Mas é muito triste isso, Timóteo, porque, de fato, a gente vê que existem hoje aproveitadores, e só isso, dentro da comunicação, não só da esquerda, mas da direita. Na verdade, todas essas críticas que eram feitas à Rede Globo, que eram feitas ao jornalismo, na verdade, eram críticas feitas por pessoas que queriam tomar esse espaço e não fazer diferente. Eu fico muito triste com isso, porque, da mesma maneira que eu consigo enxergar, tendo acesso diário às notícias, que você consegue enxergar a inviabilidade do que eles estão dizendo, eles continuam falando, iludindo as pessoas, ganhando em dólar, endossando um político que deveria trabalhar dentro do país e dizendo que é um bom serviço, isso que o Eduardo faz lá fora. Vocês já acompanharam o Instagram da esposa do Eduardo para ver o serviço que ele faz lá fora? É só uma dica que eu dou para você. O cara tá lá, ano passado ele trabalhou 72 dias aqui no Brasil. Vocês acham isso justo com o dinheiro do contribuinte? E o cara está lá falando que o Congresso americano vai fazer e acontecer. O que o Congresso americano vai fazer contra o Brasil se nem o Congresso brasileiro consegue fazer nada? Vocês sabiam que o Congresso brasileiro é a representatividade da democracia? Vocês sabiam que quem coloca um deputado lá, você que votou no seu primo na eleição passada, que no seu amigo esquerdista que fumava maconha com você quando você tinha 14 anos, você que votou nesses caras aí, você sabia que esses caras é quem e tá reclamando, né? Tá reclamando da atual situação. Você é quem botou esses caras aí, porque, teoricamente, as pautas que hoje eles defendem é as pautas suas. Teoricamente, é isso que é o Congresso. E as pessoas não entendem o que é o Congresso. Ficam focadas em eleição para presidente e elegem canalhas no Congresso Nacional, que é onde tem representatividade. Vocês acham que um Congresso americano vai interferir aqui no Brasil? De que forma? Me explica tecnicamente isso. Sem fazer o que um deputado deveria estar fazendo aqui dentro? Votando, propondo. Mesmo que não passe. Cadê a defesa da moral que foi dito lá atrás que era isso que a gente estava fazendo de diferente quando levantou uma direita aqui nesse país? Cadê a defesa dos princípios? Mas tem que ser defendido aqui. Não adianta ficar fazendo show lá fora. E o show lá fora pode ser feito, sim. Não é que ele não tenha valia, certo? Mas ele tem que ser feito de maneira pontual. Vai lá, faz uma entrevista e volta. Vai lá, fica de lá xingando o juiz, com palavreado chulo, propondo sanção ao próprio país, sem contar com o povo que está aqui sangrando. Isso é trabalho de deputado, gente. Enquanto o brasileiro achar que tem valia isso,
Olha, eu fui elogiada recentemente por uma pessoa que eu tenho um apreço impressionante, eu fiquei muito feliz com esse elogio, mas é uma pessoa que, se estiver me ouvindo aqui, vai o recado, poxa, uma pessoa inteligentíssima, eu não vou citar o nome aqui, mas que, poxa, fica fazendo postagem de passação de pano para essa família, uma família que degrada moralmente ele próprio, sem que ele não precisa mais disso. É isso que a gente vê hoje, é um povo correndo atrás de aplausos. Eu não quero aplausos, podem me bater, eu tô aqui, ó, eu tenho, minha couraça é dura. Certo? Pode me bater, eu não quero aplausos. Certo? Não tô nem aí para os aplausos de vocês, mas eu vou continuar aqui falando a verdade. Isso é canalice, não vai ter nada, Moraes não tá com medo, vai só crescer as coisas aqui. Se prepare sua família, se fortaleça em Cristo, deixe de ser babaca, idiota, na mão desses caras aí que estão ganhando em dólar à custa da sua idiotia. Pablo Sonati. E aí, Pablo? Já apanhou da Vanessa aí, ô Timóteo? Rapaz, eu tô até com medo que ela faz esses comentários assim, ela fica, a cara dela tá nervosa. Não, ela tá rindo agora, mas ela tava nervosa, eu tenho até medo. Diga aí, Pablo. Bom, em relação à pele da anistia, eu já comentei, a pele da anistia não, a anistia, né? Eu comentei já várias vezes porque eu não vejo, sinceramente, eu não vejo como a anistia vai acontecer. A Carol de Tone tem uma PL praticamente já em pauta para ser votada, e ela falou que ninguém faz nada. Ninguém está realmente preocupado com a anistia. Vamos colocar Nunes Marques, Nunes Marques não, é o Ricardo Nunes, porque vamos aprovar a anistia. Vamos colocar Hugo Mota, porque vai pautar a anistia. Alcolumbre vai pautar a anistia. Não vai. Tá parado, e o que mais me deixa triste, agora vamos falar de tristeza, quem vai tirar essas pessoas da cadeia? A gente vê os deputados, senadores de direita, influenciadores, não que vamos conseguir, que agora a manifestação do dia 16 de março pela anistia. Eu pergunto, como? Eu só tento entender se é de uma forma assim, olha, o Brasil é uma bagunça, né? O Brasil não tem lei, você pega políticos corruptos, José Dirceu, Cabral, 200 anos de cadeia, e numa canetada ele sai. Eu fico pensando se não é esse pensamento que alguns deputados, influenciadores, senadores estão pensando. Olha, pelas vias normais não vai rolar. Mas como o Brasil é o país do jeitinho, a gente pressiona aqui, enrola ali. Esse é um pensamento otimista, né? Que realmente eles acreditem que vai acontecer isso. Mas teria que passar pelo Supremo. Será que o Supremo vai recuar? Gente, você que é eleitor do Bolsonaro, gosta do Bolsonaro, que está acreditando em tudo isso, será que tem que passar? Primeiro, tem que passar pela Câmara, pelos senadores, pelo Supremo, pela sanção do presidente. É um processo tão gigante que eu não vejo como eles irão conseguir a anistia, a não ser pelo famoso jeitinho brasileiro, toma lá da cá, muita grana, muito mensalão, muito dinheiro rolando. Talvez faça o Moraes voltar atrás, ou um Flávio Dino querendo se lançar como um nome da esquerda brasileira. Duvido muito que o Flávio Dino vá largar o STF para concorrer à presidência, seria uma loucura. Mas só uma ideia mirabolante, surreal, para acreditar que os presos do 8 de janeiro serão libertos, principalmente antes de 2027. Se vencer um presidente de direita, sei lá, o Brasil é assim, o Brasil é maluco. Articula, não dá para saber o que vai acontecer em 2027, mas todo esse movimento que eles estão fazendo, atrasando o Brasil, jogando o Brasil no colo do Centrão, literalmente, no colo do Centrão. Daqui a pouco o Bolsonaro fica inelegível e vai ter que apoiar Tarcísio / Kassab, que é o que provavelmente vai acontecer. Eu quero ver comentaristas que falam que o Kassab é o mal do Brasil, que o Tarcísio é o mal do Brasil, ter que, através do Bolsonaro, apoiar mais uma vez
alguém do Centrão, usando novamente os presos do 8 de janeiro como moeda de troca. E eles vão falar, se vocês votarem no Tarcísio... Exatamente. Vão livrar os presos do 8 de janeiro. Sempre uma desculpa, sempre uma desculpa. Infelizmente, eu não sei o que acontece com o povo, tá dormindo, não tem tempo de estudar, eu entendo isso, o povo trabalha muito, não tem tempo de estudar, mas essa coisa de anistia para já é muito difícil, gente. E eu fico triste por causa que um dia daquelas pessoas na cadeia é um dia que não volta mais. Me admira só para concluir, os influenciadores, Nicolas, Gustavo Gaia, falando em anistia e não falando o real problema. O problema é esse. Como iremos lutar contra isso? Fazer passeatas ajuda, leva para o mundo, leva, mas o real problema, olha, tá bem mais fundo do que parece. 9h59. Vai ficar nesse negócio, Pablo. Por muitos e muitos anos, ó. Tem que votar no Lula daqui a pouco. Lula não, né? Mas vai ter que votar no Dirceu. Lula não, porque eu acho que já vai se aposentar. Eu acho que ele não é candidato. Vai ter que votar no Dirceu, porque é uma estratégia. Se a gente não votar no Dirceu agora, a gente não vai conseguir anistiar os presos. Olha, vai ter que... Pense num negócio bem absurdo. Bem absurdo. É como falam aqui da Bahia, né? Pense no absurdo, na Bahia tem precedentes. Pense no bolsonarismo, existe precedente. Porque se você pensar o que estão defendendo agora para esse domingo lá no Rio de Janeiro, dessa manifestação, o Fica Lula. Cara, se você voltar 3 anos aí, encontre você mesmo no passado. Se você tivesse uma máquina do tempo, viajasse no tempo e dissesse para você há 3 anos atrás, olha, o bolsonarismo vai defender a ideia do Fica Lula. Lula é presidente, já é grave. E pior, a manifestação não pode levar cartaz, faixa, não pode falar do Moraes e não pode pedir impeachment do Lula, é contra. Rapaz, não é coisa de maluco? Larissa Corveto, o que você acha, minha querida? STF condenou mais 63 réus por atos do 8 de janeiro e pelo andar da carruagem ele não vai recuar. Bom, voltando ao assunto aí do Bolsonaro, né, o assunto da manifestação, ele roubou a pauta da anistia, né, como já havíamos comentado ontem. Mesmo sabendo que não vai acontecer, fica fomentando as esperanças dos familiares que estão sofrendo. Apoiou o Nunes para articular a anistia, apoiou a Columbre e o Mota para articular, usando a pauta da anistia. E agora as manifestações, né? A anistia não vai acontecer, pelo menos não nesse governo. A culpa dessas pessoas estarem presas é do Bolsonaro, porque ele poderia ter evitado, ele poderia ter dito as pessoas irem para casa, mas preferiu ficar calado. Quem cala consente, né? Podia ter dado um recado que muita coisa poderia ter sido evitada. Ele tem sangue e sofrimento em suas mãos. E o tamanho da condenação que o STF está aplicando às pessoas são desproporcionais, dado ao suposto golpe que não aconteceu, e aplicando indenizações sobre elas absurda, coisa de 30 milhões de reais. Parece que é um recado do STF, uma punição para o pessoal, para o povo brasileiro não ficar calado, não se manifestar, não falar nada, porque a gente está aqui dando a nossa opinião, a gente corre um risco. Eu tenho medo, mas eu quero estar aqui para dar um futuro melhor, uma esperança para os meus filhos e para as crianças que estão a vir a usufruir, né, do que a gente planta hoje. E é isso. Rapaz, que isso, não sai agora não. Antes, deixa o seu likeinho, deixa a sua inscrição. Aproveita e já nos segue também, viu? @BradoRádio. Se você não seguir e não deixar o likeinho, certamente você é um esquerdista, viu? Um petista, viu? Um cheiro mole, viu, meu irmão? Então saia pra lá. Mas se você for de direita, for conservador, já nos segue, viu? @BradoRádio. Aproveita e deixa o likeinho também, viu? Valeu, meu irmão. Forte abraço e até a próxima.